O problema que agora iremos abordar é considerado no livro Fundamentos de Física de Resnick, Halliday e Walker um problema de 3 estrelas, ou seja, o que apresenta maior grau de dificuldade. Mas o que isto significa? Certamente você deve pensar que é um daqueles problemas que nenhum ser humano seja capaz de resolver, ou como dizemos no linguajar popular, o cão chupando manga. Pode ter certeza que não é, tanto que ele foi inicialmente resolvido pelo grego Eratóstenes, que viveu entre 276 e 194 a.C. Naquela época, os gregos dominavam a geometria. Outro fato importante para a resolução do problema é que eles perceberam que a Terra não era plana, como ainda hoje tem algumas mentes doentias que afirmam. Vejamos a brilhante ideia utilizada por ele para medir a circunferência da Terra. Primeiro, pegou um poste para medir a sombra de meio-dia em um lugar, e depois levar o mesmo pedaço de pau a uma cidade bem distante para que a curvatura do planeta ficasse evidente. Aí era só esperar o Sol ficar a pino, ficar o poste lá e anotar o ângulo que as sombras aparecessem. A diferença entre as medidas daria o valor da circunferência da Terra, mas Eratóstenes teve que contornar um probleminha. A luz do Sol bate em ângulos diferentes conforme muda a época do ano, ainda que a medida seja tirada no mesmo horário. Então, a coisa só daria certo se os ângulos fossem medidos no mesmo dia e hora. Metódico, o grego fez exatamente isso. Anotou o ângulo que a sombra fazia em uma cidade e um ano depois, na mesma data e hora, fez isso em outra, 800 quilômetros ao norte. No final, o resultado para a circunferência da Terra foi surpreendente, mais ou menos 40 mil quilômetros, quase na mosca. No Equador, o valor real é de 40.075 quilômetros. De norte a sul, como os polos são achatados, é um pouco menos, 40.008 quilômetros. De qualquer forma, ainda há controvérsias quanto à margem de erro dos cálculos do grego. É que existem versões diferentes sobre quanto vale em metros a unidade grega de medida que ele usou, os chamados estádios. Mas para todos os efeitos, Eratóstenes conseguiu acertar. O texto aqui narrado é da revista Super Interessante, publicada em 4 de junho de 2018 e cujo link está colocado acima. No problema proposto no livro, suponha que você está deitado na praia, perto do Equador, vendo o sol se pôr em um mar calmo e liga um cronômetro quando o sol desaparece. Em seguida, você se levanta, deslocando os olhos para cima de uma distância h, 1,70 m, e desliga o cronômetro quando o Sol volta a desaparecer. Se o tempo indicado pelo cronômetro é t igual a 11,1 segundos, qual é o raio da Terra? Agora vamos à solução do problema, que irá exigir do estudante apenas o conhecimento de geometria, Pitágoras, e relações trigonométricas de um triângulo retângulo. H igual a 1,70 metros e o tempo de A até B 11,2 segundos. Da figura podemos tirar as seguintes relações, seno de θ é igual a D sobre R mais H. Usando o teorema de Pitágoras, R mais H ao quadrado é igual a D ao quadrado mais R ao quadrado. E que, simplificando, encontramos que d ao quadrado é igual a 2RH mais h ao quadrado. Como a altura de uma pessoa é muito menor que o raio da Terra, podemos desprezar o termo h elevado ao quadrado, implicando que d ao quadrado é igual a 2RH, onde temos que d é igual à raiz quadrada de 2RH. Desejamos determinar o valor do raio da Terra, mas o problema só nos informa o valor de H e o tempo de A até B. Não está faltando dado, professor? Claro que não. Vejamos. O tempo
que a Terra leva para fazer uma rotação completa, ou seja, 360 graus, é igual a 24 horas. E para descrever um ângulo θ? Puxa, é mesmo, basta escrever a relação. 360 está para θ, assim como 24 é igual ao tempo de A até B. Portanto, θ está igual a 0,0463 graus. Da figura, temos mais uma relação trigonométrica onde podemos escrever que a tangente de θ é igual a D sobre R. E como D é igual a raiz quadrada de 2RH, chegamos ao valor do raio da Terra dado por 2H sobre tangente de θ ao quadrado, e que, substituindo os valores, encontramos que R é igual a 5,207 vezes 10 elevado a 6 metros, ou 5,207 vezes 10 elevado a 3 quilômetros. A medida correta do raio da Terra no livro é de 6,37 vezes 10 elevado a 3 quilômetros. Podemos determinar o erro desta medida pelos dados do problema como 18,2%. Um erro elevado.